apresentei uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça, regulamentando a indicação de membros da advocacia para os tribunais eleitorais, superiores e regionais. Com parecer favorável à proposta de emenda à Constituição de nossa autoria, que veda aos membros da Justiça Eleitoral filiação partidária nos 2 anos anteriores à posse ou ao início do exercício da função. Elaborado com brilhantismo, como é de seu feitio, o relator da PEC na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nobre senador Ronaldo Caiado, traz importantes contribuições à matéria defendida. Em seu relatório, o senador Caiado acrescenta, de maneira pontual e bastante precisa, emenda ao texto explicitando que a limitação se aplicará aos advogados e cidadãos indicados às juntas eleitorais, nos tribunais regionais eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de ser uma instituição fundamental para a nossa democracia, a composição da Justiça Eleitoral não é do domínio da maioria dos brasileiros, que não compreende a formatação deste segmento do Poder Judiciário. De forma muito breve, e espero que didática, me atrevo a explicar como se dá a composição da Justiça Eleitoral. Integram o Tribunal Superior Eleitoral, além dos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e dos 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, 2 ministros dentre advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal e nomeados pelo Presidente da República. Esses advogados, eles são escolhidos também, no caso dos tribunais regionais, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, pela OAB Nacional, que faz, vamos dizer, uma seleção e encaminha para que o Supremo Tribunal Federal faça a indicação e encaminhe a lista para o Presidente da República. Nos tribunais regionais, são as seccionais, senador Davi, da OAB, que fazem essas, vamos chamar a seleção entre aspas, e encaminham a lista para o TJ, que faz o encaminhamento ao Presidente da República. Já os tribunais regionais são compostos por 7 juízes, sendo 2 dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados, 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 1 magistrado do Tribunal Regional Federal e 2 juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de, aspas, notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça, fecho aspas. É o que me referi no início, de que esta indicação parte da seccional da OAB para o TJ, conforme estabelece o artigo 120 da nossa Carta Magna. É exatamente sobre estes indicados, tanto para os tribunais regionais, quanto para o Tribunal Superior Eleitoral, que a nossa PEC se debruça. Estamos propondo aprimorar as nossas instituições, especificamente a Justiça Eleitoral, no sentido de assegurar a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função. Como bem destacou o senador Caiado, em seu relatório, aspas, a proposta é medida salutar para a realização de pleito eleitoral mais idôneo, isonômico e impessoal, assegurando-se assim, em toda a sua largueza, a vontade do eleitor, fecho aspas.
Nossa proposta visa fortalecer a credibilidade da democracia, afastando a possibilidade de que pessoas com vínculos partidários exerçam a magistratura eleitoral. O momento, e aí é importante, vínculo partidário. Como é que uma pessoa, um advogado representando a ordem, né, indicado pela ordem para o TJ, pode ser nomeado juiz se ele tem vinculação partidária? É impossível isso. Ele não vai ter isenção. Ele já entra com o voto conhecido. E aí, ele próprio não deveria aceitar. Não, eu vou arguir a minha suspeição, se fosse correto. Nossa proposta visa fortalecer a credibilidade da democracia, afastando a possibilidade de que pessoas com vínculos partidários exerçam a magistratura eleitoral. O momento em que discutimos essa PEC, apresentada em fevereiro deste ano, nos primeiros dias em que teve início o novo período legislativo, não poderia ser mais oportuno. Na última quinta-feira, 30 de março, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, ao julgar a ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, decidiu pela cassação do mandato do governador Simão Jatene e do vice, Zequinha Marinho. Como alegação, o tribunal diz ter encontrado elementos que confirmaram o uso indevido do poder político e econômico por parte do governador do programa Cheque Moradia. Falarei mais à frente sobre este exitoso programa que muito tem contribuído para democratizar o acesso à moradia digna no meu estado. No entanto, gostaria de discorrer um pouco sobre um fator determinante para a credibilidade da junta eleitoral, a imparcialidade, constituída por 3 elementos: isenção, isto é, não ser parte na causa; imparcialidade propriamente dita, entendida como ausência de interesse no resultado do litígio; e independência, que seria a desvinculação ideológica com as partes ou com o objeto litigioso, ideológica e partidária. A imparcialidade deve ser um princípio nato do Poder Judiciário. Afinal, como dispõe o artigo 35, inciso 1 da Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, aspas, cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício, fecho aspas. Ocorre que no último domingo, um jornal de grande circulação no meu estado trouxe reportagem de capa em que sugere que um dos juízes do TRE seria filiado a um partido político e que teria engajamento explícito na campanha do candidato que fez oposição à chapa do governador Simão Jatene nas eleições de 2014. Este é um caso que merece nossa atenção. Assim como ocorreu no Pará, casos suspeitos de parcialidade e de atrelamento político por parte de alguns membros da junta eleitoral depõem contra a credibilidade deste ramo do Poder Judiciário. Quero deixar claro que não estou aqui levantando conjectura de desvirtuamento da Justiça Eleitoral. Contudo, existem casos de anomalia que precisam ser corrigidos e vejo nesta PEC para assim o fazermos. Por fim, gostaria de fazer uso dos minutos que me restam, presidente, senador Davi Alcolumbre, para falar um pouco sobre o objeto da ação, o cheque moradia. Hoje, nós aprovamos aqui o projeto, transformando em projeto de lei, o cartão reforma. O que é o cartão reforma? O cartão reforma é exatamente o cheque moradia. Cheque moradia, que, como eu vou dizer mais adiante, foi implantado no Pará, no primeiro mandato do governador Simão Jatene, em 2003. E em 2013, aprovado na Assembleia Legislativa, como é
programa de Estado, ou seja, ele está no orçamento e com verba definida no orçamento para ser aplicado ao longo dos anos, né? Implementado em 2003, no primeiro ano do governo de Simão Jatene, o cheque moradia já beneficiou cerca de 70 mil famílias em todas as regiões do estado do Pará, movimentando recursos da ordem de 500 milhões de reais em torno disso. Dado o seu potencial transformador, em 2013, o cheque moradia foi transformado em política pública de Estado, por meio de lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O programa beneficia famílias na faixa de renda específica de até 3 salários mínimos e também a famílias em situações de risco ou miséria, vítimas de incêndios e desabamentos. Em 2011, por meio do decreto número 173, o governo do Estado tornou uma das prioridades do cheque moradia o atendimento a pessoas com deficiência. O recurso destinado às famílias beneficiadas permite a construção, ampliação ou reforma de suas casas. Trata-se de um programa de transferência direta de renda, que ajuda a movimentar a economia do Estado com o aumento das vendas de materiais de construção e também possibilita a criação de novos empregos e ocupações através da construção civil. Seguindo a trajetória de importantes avanços do cheque moradia, mais recentemente o programa paraense, mas que iniciou, e aqui se faz justiça, o cheque moradia foi iniciado no governo do governador Marconi Perillo em Goiás. Foi quem o primeiro lançou o cheque moradia. Em segundo, no Brasil, foi o Pará, que, aos moldes do que tinha sido implantado em Goiás, o governador, à época, Simão Jatene, implantou o programa exitoso, repito, no estado do Pará. Ao lado de iniciativa semelhante, conduzida pelo governo de Goiás, serviu de inspiração para o governo Temer, através do Ministério das Cidades, lançasse o seu cartão Reforma. De acordo com o ministro Bruno Araújo, o programa tem um orçamento inicial de R$1 bilhão, com previsão de atender 200 mil pessoas na primeira etapa. O valor médio a ser distribuído no cartão Reforma é de R$ 5 mil, por família que tenha um ganho bruto mensal de até R$ 2.800. No meu estado, a expectativa do programa é atingir cerca de 12 mil famílias agora, em 2017, vindo assim a reforçar o compromisso do governador Jatene, que data lá de 2003, quando teve início o vitorioso programa Cheque Moradia. Ora, estaria o governador Simão Jatene, o ministro Bruno Araújo, o presidente Temer, errados em assegurar às famílias brasileiras uma moradia digna? Diferente do juízo de alguns que enxergam nessa iniciativa, abuso de poder político e econômico. Este é um direito reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa humana desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 1988, por advento da Emenda Constitucional número 26, em seu artigo 6º caput. Antes de concluir, senador Davi Alcolumbre, que preside esta sessão, eu pergunto para aqueles que, acredito, votaram pela cassação do mandato do governador Simão Jatene e do vice Zequinha Marinho. 2 votos de juízes indicados pela OAB, com viés partidário. E eu
disse isso ao ministro Padilha. Fui ao ministro Padilha e disse o que é que estava ocorrendo no Tribunal Regional Eleitoral do meu estado. E me parece que o ministro Padilha fez ouvido de mercador. Achou que isso não era algo que pudesse vir a trazer o que trouxe agora na quinta-feira passada, em que esses juízes, nomeados pelo presidente Temer e levados a ele pelo ministro Padilha, pudesse fazer juízo partidário numa votação da maior importância, que é a cassação de um mandato dado pelo povo nas urnas do governador Simão Jatene e do vice-governador Zequinha Marinho. Seria o caso, por correspondência, senador Davi, de dizer que também o Bolsa Família, que o senador Aécio fez um projeto de lei para transformar em política de Estado, para tirar essa conotação exatamente de que está sendo utilizado para que crie vantagens eleitorais num determinado grupo. Então, o Bolsa Família seria também o abuso de poder político e econômico por parte dos candidatos à presidência da República. Então, eu acho e o povo do Pará que nos assiste aqui sabe a forma correta como o governador Simão Jatene administra o Estado. O Estado do Pará, apesar de todas as crises por que passa o nosso país, e com rebatimento nas prefeituras, nas mais de 5.000 prefeituras e nos 26 estados e no Distrito Federal. A crise atinge a todos, né? Mas o Estado do Pará, pela gestão do governador Simão Jatene, é o estado o único estado da federação, senadora Regina, que tem o rating B+, e dito pela secretária da Secretaria do Tesouro Nacional, próximo de A. Já foi A, hoje está B+, próximo de A. E serve de referência na STN para os demais estados. Ora, minha gente, no estado do Pará, que tem os seus indicadores todos colocados a nível de referência nacional, então você vai fazer um julgamento partidário, que ocorreu lá no meu estado, julgamento partidário. Concluindo, faço uso deste caso, que para muitos pode parecer esdrúxulo, como forma de contextualizar a importância em votarmos pela aprovação da PEC número 4 de 2017. Faz-se necessária a emenda à Constituição, para que assim possamos assegurar a isenção da Justiça Eleitoral no exercício de sua atividade jurisdicional, afastando definitivamente a desconfiança do julgador eleitoral, vir a agir com desonestidade e parcialidade em razão de seus compromissos profissionais pregressos, decorrentes do exercício da advocacia, imbricada com a atividade ou mesmo com a militância partidária. Eu tenho aqui várias fotos que comprovam e embasam o meu pronunciamento. Então, é lamentável. Não gostaria de estar fazendo porque respeito o Tribunal Regional Eleitoral, respeito, mas é preciso que se tire exatamente os que estão exercendo um cargo da maior responsabilidade para julgar as pessoas, que eles não possam fazê-lo se não for pela viés da justiça e não pelo viés partidário, como os juízes lá
indicados pela OAB o fazem no meu estado do Pará. Eu peço a Vossa Excelência, senador Davi, que faça inserir nos anais do Senado o programa Cheque Moradia no meu estado do Pará, um levantamento de todos os anos em que ele foi aplicado, desde 2003 até 2016. E é uma política da maior importância. As pessoas que recebem o cheque moradia são aqueles de grupo de risco, deficientes, né? Os quilombolas. Esses têm prioridade na aplicação. E todos aqueles que têm necessidade de poder reformar o seu lar, o seu imóvel, sem ter que sair da onde ele está habitando, no convívio dos seus amigos, para ir para um conjunto do Minha Casa Minha Vida, que é importante, sim, que ele seja feito. Mas não se pode deixar de registrar que, no momento em que a pessoa faz a reforma do seu imóvel e fica onde ele tem os amigos, no convívio dos seus amigos, sem dúvida nenhuma, uma questão social da maior relevância. Então, peço que Vossa Excelência possa incluir nos anais do Senado esse relatório do cheque moradia no Pará de 2013 a 2016. Muito obrigado, presidente.